Olá pessoal, vamos ensinar vocês agora nesse novo tutorial a criar o seu primeiro fluxo. Então vamos aqui para a tela de fluxo, clica em adicionar para criar o primeiro fluxo e nomeia ele. Vamos nomear ele aqui como chat inteligente, só com um exemplo, e continuar. O fluxo vai ser criado e já aberto. Então ele sempre vem com essa etapa inicial. Isso aqui a gente chama de etapa. Quando você clica aqui nesse círculo e carrega, arrasta pelo campo aqui, ele cria uma nova etapa. Então esses campos, tanto esse como esse, são chamados de etapa. Para você definir uma etapa como inicial, você pode também alterar essa etapa aqui e colocar em outra. Então vamos só adicionar um fluxo comum e vamos dizer que a gente queira que esse aqui seja o fluxo inicial. Então se eu colocar aqui, isso não vai adiantar nada, porque ele vai continuar iniciando o fluxo aqui e seguindo. Então para você tornar ele inicial, você clica neste botão aqui com o sinal de play, que ele vai definir essa etapa como inicial e a partir de então você já não consegue mais deletar essa etapa. Então vamos voltar a essa daqui, deletar esse aqui. Então aqui a gente tem a etapa inicial que não pode ser deletada, afinal ela é o início de tudo, aonde é recebida a mensagem. Para você renomear essa etapa, você tem duas formas. Você pode utilizar esse botão com T de texto, né? Você pode clicar e colocar aqui, por exemplo, mensagem recebida. Salvar. Mas você também pode renomear clicando simplesmente aqui, ó, na parte inicial. Assim que você clica em cima dessa etapa, ela abre esse campo de configuração. Você clicando aqui, você consegue colocar só o número 2 e pronto, você já renomeou também clicando aqui no botão salvar. Então você clicou aqui e renomeou, salvou. Ele altera o nome dessa etapa. Aqui é para você visualizar a etapa. A gente não tem um fluxo, então não tem condições de visualizar. Obter o link publicado e aqui duplicar. Esse botãozinho aqui, cada vez que você clica nele, ele vai duplicar, independente da etapa que você está trabalhando. Então vamos renomear essa etapa aqui também. Inclusive eu acabei de fazer uma coisa, né, que a gente não tinha falado sobre ela, que é excluir uma etapa. Então essa lixeirinha aqui é justamente para você excluir uma etapa. Então se você arrastar, você vai criar uma nova etapa e você tem também aqui embaixo a setinha de mais para adicionar qualquer outro tipo de etapa aqui. Tem algumas ações que são exclusivas desse menu inferior, como por exemplo landing page, enviar e-mail, condição, dentre outras aqui, esperar, que são exclusivas desse menu inferior. Agora tem as ações, por exemplo, tem outras situações que você consegue definir aqui por cima. Então você cria aqui essa nova etapa e clica em adicionar. A partir daqui você tem um menu de opções aqui que vai ter bastante opções, as principais que vão ser utilizadas aqui. Caso você não encontre aqui, você tem aqui a outra opção, por exemplo, a opção condição, que só tem aqui. Então você precisa deletar essa daqui, caso você queira colocar uma condição aqui, e você arrasta aqui da bolinha até a condição, passou em cima, soltou, ele vai ligar esses campos aqui. A partir da mensagem recebida, você vai ter uma condição agora para esse fluxo seguir. Então vamos criar aqui deletar ele aqui, colocar aqui uma mensagem de texto comum mesmo e vamos renomear aqui como saudação. Então saudação, e nessa saudação a gente vai adicionar, a gente pode adicionar o que quiser aqui. Eu vou adicionar um texto. Então vou falar olá, tudo bem?
e um acento, um ponto de interrogação. E aí vamos clicar aqui em adicionar botão para colocar um botão neste texto. Então vamos colocar aqui um botão, por exemplo, menu principal. Então você faz uma saudação, olá, tudo bem? E assim que o usuário clica em menu inicial, ele pode ser direcionado para outra ação. Esse botão continuar você pode utilizar para seguir o fluxo independente do botão. Então, por exemplo, o que acontecer nesse continuar vai independer do clique do usuário. Se você quiser dar múltiplas opções via botão, também é possível. Você pode adicionar até 3 botões e colocar, por exemplo, opção 2 e botão 3. Então a gente pode colocar aqui 3 opções clicando no círculo e arrastando, e não só mensagem de texto. Essa é uma das opções. Vamos dizer que aqui nessa opção 2 a gente queira colocar uma ação. Então aqui a gente tem o campo de ações, com bastante ações aqui que podem ser utilizadas de acordo com as integrações que vocês já colocaram no painel. Como aqui nesse painel de teste a gente não colocou integrações como ChatGPT ou Eleven Labs, ainda não tem essas opções aqui, mas se fosse já integrado, ele teria aqui. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo também. Aqui a gente tem as opções de arquivos, áudio ou outro tipo de arquivo que você queira colocar. Você pode enviar uma mensagem digitando antes de enviar qualquer outra coisa para o usuário. Então, por exemplo, se eu colocar digitando, ele vai primeiro receber essa mensagem digitando e depois a gente continua o fluxo com outra situação. Você pode enviar uma imagem, você pode enviar um carrossel de imagens, ou uma das coisas mais utilizadas também, que é adquirir dados. Então, para adquirir dados do cliente, você clica nessa opção ali de adquirir dados. E vamos dizer que você queira saber qual o seu e-mail. Interrogação, editar. Então aqui ele já vem por padrão como endereço de e-mail. Mas você pode capturar aqui, adquirir número, texto, imagem, arquivo, número de telefone, vários tipos de localização, vários tipos de informação aqui em relação ao cliente, até mesmo a data e hora atual. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, texto. Se você clicar em texto, você tem alguns campos personalizados que já vêm pré-cadastrados aqui no sistema, como por exemplo, primeiro nome, último nome e nome completo. Então, se você colocar, por exemplo, nome completo, essa opção aqui, ela é opcional. Então, se você não quiser que ela esteja disponível, você apaga e ela não vai funcionar. Agora, se você quiser, por exemplo, pular, saltar, dar qualquer tipo de opção, o usuário ele não é obrigado, no caso, não vai ser obrigado a digitar o nome dele para prosseguir, por exemplo. Ele pode pular simplesmente e não digitar o nome. É uma opção, mas nesse caso eu vou deixar sem esse botão disponível, porque a gente quer capturar o nome do usuário, não quer dar a opção de que ele faça esse pulo. Então a mensagem veio para cá, vai ficar 2 segundos digitando e em seguida ele vai capturar os dados do usuário. Como aqui eu coloquei qual é o seu e-mail, eu vou colocar qual é o seu nome. Qual o seu nome? Então a partir de agora, assim que chegar nessa etapa do fluxo, você pode renomear também ela, clicando ali e colocando, por exemplo, pergunta nome. Assim o fluxo vai ficando mais organizado, né? Você pode renomear essa daqui, eu vou utilizar dessa vez aqui o botãozinho. Então você pode colocar digitando. E sim você vai organizando o fluxo. Tem outras formas de organização, a gente vai explicar em outros tutoriais, mas por enquanto na parte de renomear você também pode deixar o fluxo bem organizado. E
aqui no botão 3, por exemplo, a gente pode colocar um botão aqui de baixo, né? A gente tinha falado de condições, né? Pode colocar uma espera. Se você colocar uma espera, você pode dar 2 cliques. Sempre que você der 2 cliques aqui, você vai abrir esse menu lateral com as opções da etapa. Então você pode colocar aqui data específica, campo personalizado ou duração. Se você colocar duração, você pode escolher segundos, minutos, horas ou dias. Vamos colocar segundos e aí você vai fazer uma espera, por exemplo, de 10 segundos. Então toda vez que o fluxo chegar aqui, por exemplo, eu posso dar essas 3 opções, dar uma espera de 10 segundos, por exemplo. Se a pessoa não clicar em nada, eu jogar alguma outra opção para ela também. Então abre essa 4ª possibilidade aqui também. Vamos colocar aqui, vamos deletar essa daqui e colocar um e-mail para vocês verem como é que é. A gente tem aqui um campo de e-mail. Vamos ligar até ele aqui. Pronto, está conectado. Toda vez que vocês clicarem aqui no espaço vazio, vocês conseguem arrastar todo o fluxo. Então, esse e-mail aqui você pode capturar várias coisas. Por exemplo, você pode colocar aqui quem vai enviar o e-mail. Quem vai enviar o e-mail é interessante, por exemplo, caso você queira enviar um e-mail dentro do fluxo para você mesmo, por exemplo, você pode utilizar o endereço cadastrado no painel. Lá nas opções de configuração você pode definir o seu próprio e-mail, colocar usuário, senha do e-mail, porta e as informações do servidor. Assim que você colocar ela, o seu e-mail vai se conectar e você vai poder digitar aqui, por exemplo, o seu e-mail comercial@chatinteligente.com. O nosso ainda não está conectado, mas seria só para exemplificar aqui para vocês. Aqui para quem vai enviar, você pode coletar o e-mail do cliente ou do usuário antes. Então, por exemplo, vamos dizer que você fez aqui uma pergunta anterior, você adicionou um conteúdo, adquiriu um dado, então qual o seu e-mail? Como o padrão já é e-mail, então a gente sabe que ele está capturando aqui já e-mail. Então vou tirar a opção de pular. Caso ele não digite um e-mail válido, ele vai dar a mensagem para ele de que ele digitou errado. Tente novamente, salvar. Então aqui está perguntando qual é o e-mail. A partir do momento que eu tenho esses dados salvos, eles vão seguir o fluxo. Se você seguir aqui, você está seguindo sem os dados salvos. Então aqui a gente vai seguir com os dados salvos. Então, seguiu aqui os dados salvos. A gente tem, a partir do momento que você salvou esse dado no fluxo, você pode colocar, por exemplo, aqui o campo personalizado e-mail, porque ele está aqui disponível. Tem outros campos personalizados, como fone. Se você está conversando está num fluxo com o usuário do WhatsApp, ele já vai capturar automaticamente o fone. Se você está conversando com um usuário do Instagram, você vai ter a imagem de perfil e o nome completo. O WhatsApp também vai fornecer o nome completo. Então, todos esses campos já são puxados diretamente do tipo de contato que o cliente está entrando no fluxo. Então vamos dizer que você já tem o e-mail capturado aqui, que é uma das informações que não vem, por exemplo, se a pessoa está falando com você através do WhatsApp, você não tem o e-mail dela. Então você capturou o e-mail aqui, mas você já tem o número de telefone dela, você já tem o nome dela e isso já está salvo nos seus contatos. Então, a partir do momento que ela entrou em contato com você, você já tem todas as informações salvas e agora você está perguntando o e-mail também. Então vamos aqui renomear para captura e-mail. Então você renomeou, espera 10 segundos, só para organizar aqui. E aí vamos dizer que aqui, só para mostrar para vocês por que eu coloquei aquele e-mail aqui. Porque aqui ele está salvando a resposta no campo personalizado e-mail.
Se eu não for salvar essa resposta no campo personalizado e-mail, vamos dizer aqui que eu salve no campo e-mail fornecido. Vamos dizer que você queira separar, caso o e-mail principal, para não alterar o e-mail principal, você vai colocar o e-mail fornecido, que é o e-mail que o cliente digitou. Então, clica em continuar. E a partir de agora, esse e-mail que a pessoa digitar vai ser salvo no e-mail fornecido. Depois a gente vai ter um outro tutorial explicando como criar campos personalizados, etiquetas e outras questões, mas esse é uma forma de você já criar um campo personalizado. Então, vamos dizer que você queira aqui enviar para esse e-mail do cliente, você tem que enviar colocando agora o outro campo personalizado, que é o que você acabou de criar, e-mail fornecido. Então, ele vai pegar, capturar esse e-mail aqui e aqui ele vai usar para enviar o e-mail para ele. Você está enviando do seu e-mail conectado no painel para o e-mail do cliente, por exemplo. Você pode definir um assunto de acordo com, por exemplo, o nome principal, o nome completo da pessoa. Então você pode falar, por exemplo, olá, obrigado por se cadastrar. Então você está agradecendo já com o nome personalizado da pessoa. Se você quiser capturar uma imagem, isso você pode fazer aqui também, adicionar mais campos, você pode colocar o e-mail da pessoa, você pode colocar a foto de perfil, entre várias outras coisas. O telefone, vamos dizer que aqui a gente coloque o telefone. E aqui na URL da imagem você pode definir também um campo personalizado. Então vamos colocar aqui, utilizar para esse exemplo, a imagem de perfil. Então ele vai enviar o telefone, a imagem de perfil, tudo isso por e-mail. No caso aqui está enviando para o próprio e-mail fornecido, mas você pode enviar para o seu e-mail também, se você quiser, para um e-mail fixo aqui, por exemplo. Vamos enviar para o suporte @chatinteligente.com também, é uma das opções. E aqui você pode digitar um texto, vamos colocar aqui texto personalizado, e você pode também adicionar campos personalizados nesse texto, por exemplo, para dizer, por exemplo, e-mail cadastrado. E aí você passa mais confiança para a pessoa nas informações que você está colocando. Então isso aqui, essa ferramenta vai enviar esse e-mail e você pode adicionar também um botão. Caso você não queira adicionar um botão, você pode clicar aqui e excluir. A partir daqui você pode continuar o fluxo também, depois desse e-mail, enviar uma mensagem, por exemplo, de sucesso. Então você coloca aqui, e-mail enviado com sucesso. E entre várias outras situações. Vamos dizer que aqui você esperou os 10 segundos e pode fazer um questionamento. Você ainda está aí, por exemplo, só um exemplo, e voltar o fluxo, por exemplo, para a saudação, para ela escolher a opção novamente. Aí vamos dizer que isso faria um looping aqui, né? Caso a pessoa não fique respondendo, vai ficar enviando. Então, uma opção até melhor do que isso seria você fazer uma segunda opção desse menu aqui para isso acontecer uma vez só. Então você vai, duplica esse menu, coloca aqui e a partir daqui você segue com outras opções, por exemplo. Ou liga nas opções de cima, né? Você pode conectar esse daqui nas mesmas opções lá de cima ou criar elas novamente, duplicar todo esse fluxo lá para baixo, para que esse resgate, né, do cliente só aconteça uma vez e não fique em looping aqui, porque toda vez que você ligar um ponto aqui e trazer ele para trás para uma parte anterior do fluxo, ele vai ficar em looping aqui e pode ser até chato para o seu cliente, né, que não respondeu, ficar recebendo essa mensagem em loop. Então é uma forma de planejamento aí do fluxo também. Dá para você criar a sua landing page, né? Legal. Outra forma legal de você fazer aí a organização do seu fluxo é você colocar essas notas. Então você pode digitar uma mensagem, ó, esse aqui, ou melhor, essa aqui é a
etapa onde se pergunta o nome, por exemplo. Aí você pega e coloca isso para organizar o seu fluxo. Então, há várias formas de organização do fluxo. Vamos colocar aqui também as opções Landing Page, que você pode adicionar título, texto, imagem, botão, linha, espaçamento e código. Tudo isso que você adicionar, você vai ter a opção de digitar aqui o conteúdo, texto, imagem, botão, linha, e ele adiciona uma linha mesmo. E aí todas essas opções vão aparecer como uma página, um link que o cliente vai ter a opção de abrir, que vai para essa landing page. Então a landing page dentro do fluxo, que é uma opção aí exclusiva, uma opção diferenciada que a gente tem para vocês. E a parte de condições. Então, por exemplo, você pode adicionar até no começo do seu fluxo, por exemplo, caso você queira separar o cliente que já passou por esse fluxo. Então imagina que esse cliente aqui fez isso aqui uma vez. Na hora que ele enviar a mensagem de novo, para ele não precisar passar novamente por aqui, o sistema pode não permitir ele passar. Então você pode colocar aqui, por exemplo, checa etiqueta. Vou dar até uma breve explicação aqui sobre as etiquetas, justamente para explicar sobre as condições. Então vamos colocar aqui uma breve etiqueta aqui, vamos dizer que o cliente passou por aqui e aí você quer colocar uma etiqueta, adicionar etiqueta aqui. Assim que você adiciona uma etiqueta, você está tagueando esse cliente. Então, etiqueta, add etiqueta. A etiqueta que a gente vai adicionar é, por exemplo, lead existente. Como esse cliente já existe, então vamos colocar essa etiqueta no final de todas as etapas do fluxo, mesmo que termine por aqui, por ali ou até mesmo aqui. Em todas as opções de finalizar o fluxo tem essa mesma etiqueta. Então a gente tem que checar aqui se essa etiqueta existe. Eu fiz erroneamente aqui sobre o e-mail. Na verdade não é o e-mail, é se existe a etiqueta. Vamos achar aqui. E-mail, fluxo, etiquetas. Lead existente. Então é isso. Toda vez que a etiqueta, aqui tem várias opções, toda vez que a etiqueta for lead existente, esse fluxo vai passar, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que toda vez que a etiqueta não for lead existente, ela passe. Então, toda vez que essa etiqueta for checada e a pessoa que o número, o contato não tiver ainda a etiqueta lead existente, ela vai passar aqui e ela vai seguir. Agora, se ela já tiver, quer dizer que já foi adicionada essa etiqueta nela, ela vai passar aqui e vai parar porque essa condição não vai deixar ela seguir. Então isso é interessantíssimo. A gente acabou dando uma enrolada aqui porque não era o foco desse tutorial inicial, mas deu para dar uma explanação completa praticamente sobre as opções que a gente tem aqui dentro do painel. Então, do painel de criação de fluxo. Para finalizar, a gente vai ensinar aqui vocês a publicar. Você clicou em publicar. Se tiver qualquer coisa errada, o que aconteceu aqui, foi bom que aconteceu, para a gente explicar como resolver. Então, se tiver alguma outra opção que está impedindo, ele não vai deixar publicar. Ele vai salvar como rascunho, mas não vai publicar. Então vamos lá, a gente tem que resolver aqui uma situação de botão, porque essa saudação aqui, que eu dupliquei, né, ela precisa ter campos ligados aqui, senão ela não vai prosseguir. Como a gente só está fazendo um exemplo, eu vou deletar ela aqui para poder o fluxo ficar aqui certinho. Vamos lá, faltou ainda alguma coisa, verifique
Ah, certo. Eu tinha criado aqui era da landing page, né? Até clicar aqui para ela voltar e vou deletar esse campo aqui. Pronto. Publicar. Pronto, agora deu certo. Tá aqui, ó. Essa etapa aqui que estava dando problema, porque era a etapa que eu tinha adicionado a landing page. Vamos deletar ela aqui. Então agora o nosso fluxo ficou mais ou menos assim. Olha, você pode renomear mais uma vez isso daqui. Mensagem, sucesso. Então você vai organizando o seu fluxo, vai deixando ele mais organizadinho com os nomes. Então aqui tem uma mensagem, por exemplo, que você pode colocar uma mensagem de texto que passou por aqui. Falou, obrigado por acessar o nosso menu. E aí você envia aqui depois, por exemplo, o menu para a pessoa. Eu não vou colocar aqui porque eu já expliquei como fazer aqui a parte de botões. Você pode criar um menu com 3 opções. A partir daqui, você pode também, por exemplo, clicar aqui e adicionar uma ação para iniciar outro fluxo. Pode acionar essas integrações com Make, Zapier, legal. Mas você pode iniciar outro fluxo. Isso é bem utilizado aqui. Aí você pode mandar o seu cliente para um fluxo, um outro fluxo que você fez. E aí você não precisa deixar tudo nesse fluxo, entendeu? Isso acaba deixando mais leve para você trabalhar, mais organizado. E aí, por exemplo, você separa aqui, faz um menuzinho inicial, e aí no final aqui você manda cada um para um fluxo, cada parte para um fluxo. E depois você pode ainda colocar condições e limitar o acesso a esses fluxos usando as etiquetas que você adicionou aqui também. Então isso é bem legal. Vamos voltar aqui para o que a gente ia fazer, que era procurar aqui a ferramenta para você gerar um número aleatório. Isso aqui é bem legal também, quando você vai enviar e-mails, para você gerar um número de ticket, por exemplo, para o cliente. Tem várias situações que dá para se utilizar. Você pode inscrever para receber transmissões, registrar eventos. Tem várias coisas legais aqui, mas caixa de entrada, transferir a conversa para um humano, transferir a conversa para um robô e assim vai. São várias situações que você pode adicionar. Mas a intenção aqui é adicionar um conteúdo de texto mesmo. A gente está só vendo aqui a opção. Aqui ele envia um misto de imagem com texto, subtítulo com título, subtítulo, botão e imagem. É bem completo, né? Um cartão completo. Isso aqui seria mais utilizado para você enviar um cartão de visita ou algo que você queira divulgar em seu trabalho, através de um fluxo, por exemplo, de mensagens para todos os seus clientes, por exemplo. Aí vamos lá. Acredito que a opção que mais se adequa aqui ao menu seria realmente essa opção aqui de 3 opções. Eu acredito que se for outro menu, outro tipo de menu, não vai ficar tão bom. A gente vai ter que criar de forma diferente aqui, mas não é o caso, não vou entrar nisso nesse tutorial porque seria mais avançado. É isso, acho que tá criado aí o nosso primeiro fluxo, um fluxo bem legal. A gente colocou condição nele, a gente colocou captura de e-mail, a gente não capturou o nome nele, mas a gente aprendeu como capturar o nome nesse fluxo. A gente criou um menuzinho inicial aqui, a gente criou um escape, caso a pessoa não selecione nenhuma opção do menu inicial. A gente colocou um digitando, colocou um esperar, criou um campo de envio de e-mail, perguntou o nome aqui, verdade, a gente fez a pergunta de nome aqui, né? Geralmente isso não seria tão usual, você perguntaria mais no começo aqui junto com o e-mail, mas ficou aqui só para exemplificar, né? A gente deu uma mensagem aqui de envio com sucesso do e-mail e colocou as etiquetas no final para marcar que os clientes já passaram por essa etapa e não deixar mais eles passarem aqui. Isso é bem legal porque você vai criar outros fluxos
e às vezes depois você vai querer que esses clientes entrem em outros fluxos, tá? Ainda mais se você enviar eles para o outro fluxo aqui, né? Fazer aquela opção de iniciar outro fluxo. Se você enviar o cliente aqui para outro fluxo, você não vai querer que ele fique, cada vez que ele manda uma mensagem, ative esse fluxo novamente. Então, você pode limitar, fazer essa limitação com a etiqueta para que ele não acesse mais esse fluxo inicial novamente. E vamos dizer que agora que ele já é um cliente cadastrado, ele acesse só o outro fluxo que é referente aos clientes cadastrados. Beleza? É isso, a gente se aprofundou bastante já para um primeiro tutorial. Fui salvar novamente, tem algum erro, então é aqui, ó, porque não tem nenhum texto digitado. Então vou colocar aí só, vamos só deletar, porque aqui era só um campo que a gente tinha criado aí para mostrar a ferramenta. Clicou em publicar, salvou, voltou para os fluxos aqui. E sobre a questão de criação de etiquetas e campos personalizados, você pode criar aqui também. A gente vai falar disso em outro vídeo. Só vou clicar aqui para vocês verem como é que é, como tá lá, como ficou, até as que a gente criou, né? Aqui tá o campo personalizado, o fluxo que a gente criou ali, aqui o campo personalizado que a gente criou, e-mail fornecido, e a etiqueta que a gente criou tá aqui, que é lead existente. Então, tudo que a gente criou nesse fluxo tá aqui salvo. Você pode acessar e editar e excluir, fazer o que você quiser por aqui. Até mesmo copiar para outra conta, renomear, duplicar. Dá para fazer várias coisas, e os campos personalizados também você pode renomear, você pode excluir ou criar novos campos personalizados e etiquetas, mesma coisa. Você pode fazer tudo isso por aqui sem precisar estar dentro do criador de fluxo, mas foi bom para entender que dá para fazer também dentro do criador de fluxo. E é até mais fácil, mais usual você fazer isso durante a criação do fluxo. Beleza? É isso. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Fiquem ligados aí no canal para os próximos tutoriais do chat inteligente. E até a próxima.